Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com a página também de saúde, trazendo um novo cenário, uma nova estreia. E uma convidada que já é de honra da casa, que é empreendedora, professora, psicóloga, psicanalista, ela que é mãe, esposa, amiga, e hoje veio dividir um pouquinho da sua história conosco aqui na página também de saúde. Também falar um pouquinho da parte do empreendedorismo na sua vida e um grande livro aí da sua estreia, Rosimeire Ferraz. Olá, Abner. Olá a todos que nos assistem, né? De novo, uma delícia estar aqui nesse momento que a gente acorda até um pouco ansioso para vir fazer esse trabalho, que as pessoas até pensam, você domina isso tudo, mas toda vez que a gente vai fazer dá um De tremor, né? gravação é essa questão mesmo, de a ansiedade, né? Exato. Por exemplo, de pensar de gravar, a gente já gravou outras vezes. Como eu falei, Rosimeire Ferraz, doutora Rosimeire Ferraz, já é de casa, da página, mas hoje ela traz uma novidade muito grande, com uma bagagem para nos ajudar com um tema bem interessante, né? Então, vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre esse mundo da Rosimeire Ferraz, tentar dividir ele um pouquinho de cada. Como esposa, como empresária, como professora, empreendedora, psicóloga, você vai. Até o surgimento desse livro que nos traz tanta curiosidade que você está estreando aí com outros autores. Bacana, né? Então vamos começar falando do livro, né? Até a conversa com a Abel teve a ver porque a gente estava conversando que vai ter agora em dezembro o lançamento do livro Saúde Empreendedora pela editora Bock. E eu fui convidada no começo do ano para participar, para falar do empreendedorismo, e o convite que me fizeram foi a Cláudia Tamarindo, que um abraço para ela, foi ela que me convidou, que ela tinha ido no meu consultório para a gente fazer um perfume pessoal a partir da aromaterapia. Ela falou, você não quer escrever um artigo para falar um pouco desse lado empreendedora, que você é psicóloga, como é que foi trabalhar com aromaterapia, mas não dessa coisa técnica que ensina na faculdade, as dicas de ser você no consultório. Eu falei, tá bem. Daí ela marcou uma reunião com uma outra moça, que é enfermeira também, que era coordenadora com ela. Fomos para a entrevista e eu feliz que eu iria escrever um artigo sobre empreendedorismo. Aí na reunião eu falei, me contaram do que se tratava o assunto, seriam vários autores, teríamos 30 autores para escrever, compor esse livro Saúde Empreendedora. E aí eu falei para ela, posso te contar uma coisa? Foi ali que eu resolvi revelar. Recentemente eu recebi um diagnóstico de câncer no intestino. E aí foi aquela choradeira durante a reunião, que não é fácil, né? Sim. E eu gostaria de poder falar desse meu percurso pessoal e profissional de agora ter um câncer no intestino. Daí elas pararam, nossa, que interessante. Eu falei, eu posso escrever sobre uma empreendedora que não foi um sucesso, né? E o porquê que eu errei nisso, uma pessoa que sempre ajudou as outras, psicóloga, ajudando as pessoas a fazerem um autoconhecimento, e eu descuidei de mim mesma. Pode ser esse o artigo? Daí falaram, poxa, que bacana, vai ser. Eu falei, vai destoar, né? E aí começou, Abner. E olha que engraçado, nós viemos hoje conversando, né, durante o trajeto de São Paulo até aqui em São José, né, no estúdio, Isso. com o Davis, falando um pouquinho dessa questão da frustração, né? E a gente sabe, eu também sou empreendedor, a gente sabe ser empreendedor no Brasil é tão difícil, é tão Nossa. desafiador. E aí você lança esse grande desafio, né? Traçando aí contando a sua história de empreendedora e desafiando também, vencendo o câncer, né? E aí Isso. vem um tema que nós discutimos bastante, que é um tema bem forte, né? De quantas pessoas passam por esse cenário de mulheres empoderadas, não só mulheres, homens também. Depois eu falo um pouquinho do que eu passei, né? Mas resumidamente hoje é o dia da gente falar dessa Mulher Maravilha, né? Que descobre que tem um câncer, que descobre que precisa de um cuidado também, né? Como foi Exato. isso? Porque é um impacto grande, né? Receber um diagnóstico, você com uma vida toda corrida, eu sei porque a minha vida também é assim, e quando você recebe um diagnóstico, você fala assim, poxa, e agora? Será que é o fim? Abner, foi bem assim mesmo, né? Só para a gente situar, né? Eu recebi o diagnóstico do câncer dia 4 de janeiro de 2024. E o que foi difícil nesse diagnóstico, né? Sendo mãe, professora, esposa e as minhas emoções, né? As Emoções. minhas emoções.
A primeira questão que me traz uma dor muito grande é porque meu pai e minha mãe tiveram câncer no intestino, ambos vieram a falecer, não foi devido ao câncer, mas isso foi uma das ajudas. O meu marido, ele perdeu a esposa porque também teve uma doença no intestino, não foi câncer, mas isso tudo acordou a verdade da minha família, né? Então eu tinha que lidar com as minhas emoções, mas eu tinha que lidar com as emoções das minhas irmãs, das minhas primas, do meu marido, então eu acordei o fantasma de todo mundo, né? E aí, assim, eu vi que as pessoas estavam preocupadas comigo, mas na verdade eu acordei o fantasma de todo mundo, inclusive o meu. Isso foi muito difícil, né? Eu me recordo bem, Meire, doutora Rosimeire Ferraz, eu chamo Meire porque a gente é muito amigo, viu? Quando você me mandou uma mensagem, a gente conversa bastante, né? E você me falou, né? E aquilo para mim foi assim, poxa, eu tenho que estar do lado da minha amiga agora, né? E falta palavras, eu trabalho na saúde, todos já me acompanham pelas redes sociais, Rosimeire Ferraz também, trabalho na área da saúde, tanto da educação, empreendedorismo, assim vai. Mas quando isso acontece com alguém que a gente gosta tanto, eu tenho até o áudio gravado quando você me fala dessa patologia, né? Que você enfrentou bastante, que foi o câncer. E eu fiquei sem palavras. Eu já tinha sido operado da minha visão, né? Eu também estava passando por um processo e foi um momento turbulento. E para que eu recebesse aquela mensagem foi um pouco difícil. Essa voz estava um pouco trêmula, né? Eu acho que a gente começa a ter um novo significado para a vida dali para frente. Eu acho que o que você traz também, pelo menos para mim que sou teu amigo há muito tempo, e a gente troca muita figurinha, e eu sempre falo que a Rosimeire Ferraz, ela é um profeta, né? Porque tudo que ela fala para minha vida acontece, é uma coisa de doido, né? Mas essa questão do empreendedorismo que a gente nunca para, e quando a gente para, a gente começa a prestar atenção assim, família, o que eu devo ligar mais? Não sei se foi esse sentimento que te bateu. Nossa, Abner, o que me bateu? Nossa, tanta coisa me bateu, né? Que assim, primeiro, assim, vamos dizer, quando fui convidada a escrever esse artigo, foi uma terapia para mim, né? Porque assim, eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu tive uma visão diferenciada. Por quê? Porque tem os filmes que mostram as pessoas com câncer, normalmente quando alguém tem câncer, é a morte. Então, quer dizer, o mundo que fala da doença do câncer não é muito boa, né? Então assusta todo mundo e a mim também. Mas quando eu abri o exame e vi neoplasia avançada do reto, primeira coisa que eu fiz, Abner, te juro, eu levei minha mão até o meu intestino e disse: muito obrigada, dona Câncer, por a senhora se manifestar. Foi o primeiro momento que eu tive de gratidão. E por que gratidão? Ainda bem que eu consegui fazer esse diagnóstico, né? Porque era recente. Então, que bom que ela se manifestou para mim, porque tem gente que quando se manifesta já está bem avançado. Então, foi o primeiro momento, eu agradeci. Eu achei muito estranho o meu comportamento, mas eu agradeci. Foi bem difícil, mas olha que incrível, né? Eu já estava fazendo um curso de autoconhecimento, porque assim, como psicóloga, eu tenho que me atualizar também. Eu me sinto nessa questão comigo mesma para atender o outro. E eu tinha marcado um curso de autoconhecimento que eu ia fazer no Rio de Janeiro, e iríamos eu e meu marido. Ia ser um retiro que nós íamos fazer de 10 dias. Olha, veio a calhar. Então, me autoconhecer no momento que eu acabo de descobrir que eu fui diagnosticada com câncer, era um lugar onde eu podia chorar, rir, espernear, o que eu quisesse fazer. Sim. Mas eu pude trabalhar essa gratidão e as mágoas que talvez estivessem comigo, né? E aí veio o convite de escrever o artigo, até então não sabia qual seria o nome, mas eu começo falando, e eu começo então uma conversa, porque eu sempre oriento meus pacientes quando chegam para mim com depressão, com ansiedade, eu falo: por que a dona depressão está com você? Senta, faz uma mesa de café, chama a dona depressão para conversar com você. Por que ela está na sua vida e não está na minha? Conversa com ela, ela é tua amiga. Eu sempre falei assim com as pessoas: senta com a dona depressão, senta com a dona ansiedade. Aí chegou a minha hora de sentar com a dona câncer, né? O que eu falei sempre para os meus pacientes, chegou a hora de eu fazer isso aí. E Abner, eu vou dizer para você, eu chamei a dona câncer e falei: vem cá, você está comigo? Ótimo. Pode ficar, mas eu vou te dizer uma coisa. É no câncer, o câncer é no intestino, então a senhora fica no intestino. Eu tenho que aprender alguma coisa, você me ensina, você me mostra o que você precisa mostrar, mas não fica passeando pelo meu corpo. São dois espíritos no mesmo corpo, vou dizer assim, duas energias, né?
tem a energia da Meire ocupando esse corpo e tem a energia da Dona Câncer ocupando esse corpo. Então a gente vai ter que dividir esse corpo. Então vamos respeitar os comandos aqui, né? Sim. E essa era a minha ideia de conversar, porque eu comecei a imaginar que energia é essa. E você sabe que eu percebi que ela era uma grande professora e que eu precisava aprender muito. E por ser palestrante, professora, mãe, que a gente tem que corrigir várias coisas, às vezes a gente, sem perceber, tem uma fala muito agressiva. A gente fala pá, pá, rapidamente. Então, uma das primeiras questões sobre essa cura que eu precisava fazer, eu precisaria ter uma fala mais amorosa. Foi a minha percepção. E eu comecei a treinar uma fala mais amorosa, mais calma. É uma das coisas que a Dona Câncer me ensinou. O amor. O amor, falar com mais amorosidade. E assim, eu falando com amorosidade para o outro, a amorosidade já sai de mim, né? E aí, eu comecei a escrever o artigo. Eu falei, mas qual vai ser o nome desse artigo? Fiz os cursos e tal. Já tinha escrito outros livros, outros artigos, mas era a minha vida agora, né? Pois é. E por que veio esse... Vou deixar para você falar esse nome. A gente vai discutir esse personagem, trazendo assim um contexto da vida dos quadrinhos, né? Os heróis, que nós se achamos às vezes tão heróis, né? Faço isso, faço aquilo, daqui a pouco vem a vida e nos dá uma lição. E aí, por que você escolheu esse tema? Para te representar, que representa tantas mulheres, pessoas que passam por esse mesmo quadro, voltando um pouquinho ao que você mesmo disse, que eu acho que é pouco divulgado, pouco falado do sucesso das pessoas que passaram, e você é um caso de sucesso. E você traz esse personagem que representa, vamos falar, as mulheres, né, do nosso país, e eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa personagem. Por que o que veio na hora, né? Porque a gente nunca pensa nisso. Você é um personagem agora, a gente se acha tão super-herói, né? Tão super-herói. E aí o tema do artigo é: a Mulher Maravilha está com câncer. E agora? E eu comecei a escrever, mas chegou um momento que eu me perguntei, sabe, Abner? Em que momento eu achei que eu era a Mulher Maravilha? E por que isso? Por que, né? E a gente vai estudando a trajetória dessa figura, né? Que a gente se identifica com a Mulher Maravilha, com o Superman, né? E realmente teve um momento na minha vida, eu estava casada, eu me separei, meus filhos estavam pequenos, e eu achei que eu tinha que dar conta de tudo. Eu achei que eu tinha que dar conta de tudo, do trabalho, da minha separação, da minha vida, da minha dor, dos meus 2 filhos, e eu tinha que fazer isso tudo sozinha. Sim. O que foi já o meu primeiro engano, né? Mas eu comecei a batalhar, trabalhar mais do que eu trabalhava, dar conta de várias situações, trabalhava na clínica, na escola, fui coordenadora de cursos, então começou uma vida muito agitada. E sem perceber, aí já foi começando esse processo de doença, e eu fui colocando a fantasia da Mulher Maravilha, né? E fui me empoderando dessa fantasia, dando conta de tudo, e cada vez que eu conseguia, eu me sentia maravilhosa comigo mesma, porque eu conseguia, e eu fui achando que tinha que fazer. E acontece um vício com nós mulheres, quando colocamos a roupa da Mulher Maravilha, a gente começa a gostar. Gostar, Meire, e essa eu não sei, tá? É uma visão que eu tenho, talvez alguns discordem ou concordem comigo, não sei, mas essa questão de Mulher Maravilha, a gente sabe o personagem que é super-herói, linda, bela, formosa, super forte e vence tudo, às vezes a gente está nessa pegada que a gente está se enxergando dessa forma. Exato. Né? E às vezes não é como que a gente deveria estar se enxergando. E aí, voltando um pouquinho, a gente sente uma questão assim, como é difícil a gente ser enxergado, ser tão forte, e quando a gente precisa de um colo. Ai, Abner, e essa Mulher Maravilha pediu um colo? Essa foi uma pergunta que eu fiz, né? Porque assim, aí você se posiciona forte, todo mundo vê você forte, todo mundo vê você sorrindo, todo mundo vê você feliz. Agora, como é que você diz para as pessoas, estou precisando de ajuda? Né? O que acontece? As pessoas estão acostumadas a te tratar com esse personagem que você apresentou, o fortão, o dá conta de tudo, o resolve tudo, o sabe tudo, não precisa de ninguém. E eu, na minha condição de psicólogo, o que eu fazia? Eu ajudava os outros. Eu, como mãe, ajudava meus filhos, eu ajudava as pessoas. Eu estava acostumada a dar, mas eu não estava acostumada a receber. E essa foi uma das perspectivas
que me caiu. Eu preciso aprender a receber. Então, quando eu contei isso para minha família, minhas irmãs foram em casa, e foi muito difícil receber, né? Receber o carinho, a atenção, receber a dor do outro não foi fácil, sabe? Mas naquele momento eu falei, Rosimeire, se acalma, apenas escuta, né? E fui recebendo. Abner, aí eu percebi que era maravilhoso receber, né? E eu fiz isso, porque tudo que eu doei de mim, as pessoas receberam. Chegou a hora que o mundo falou, agora é você que vai receber. E aí eu fui tirando essa fantasia. Tanto é que tem várias figurinhas que mostram na internet, assim, a Mulher Maravilha trabalhando quando ela tira a roupa de noite, está toda ferida, né? E na verdade, é essa a história de muitas mulheres, né? Que de dia tá aí forte, no salto, no batom, maravilhosa, mas quando chega em casa, que tira a roupa, chora no travesseiro, né? Então essa é a parte difícil que eu tentei tirar e entender por que eu precisei ser a Mulher Maravilha, né? E é lógico, com essa história de um câncer, realmente foi muito difícil, Abner. Foi pesado. Foi difícil. E aí, dentro desse contexto da Mulher Maravilha, que você traz a publicação desse livro, com grandes outros autores que estão participando com a Rosimeire. Conta um pouquinho mais, vai dar um spoiler aqui pra gente antes do lançamento, né? Não, só um pouquinho da tua parte, evidentemente, pra gente não ser penalizado ali pelos outros autores também que participam dessa obra, uma grande obra que vai ser lançada em dezembro agora, né? Isso, dia 6 de dezembro, lança lá no Recife. Isso, e janeiro já está à disposição para todo mundo, né? Em janeiro a gente já estará vendendo. Fala um pouquinho mais porque essa questão do forte, eu também já passei por isso. Essa questão do receber, a gente se sente um pouquinho, não sei se essa palavra é correta, mas impotente. Eu não quero que as pessoas tenham dó de mim. Mas essa sensação de impotência é uma imaginação também, né? Porque, na verdade, você está acostumado a fazer, é o fazedor. É a hora agora de não fazer, né? E assim, Abner, teve um momento, antes de falar do livro, então eu fiquei de licença, me afastei do trabalho, eu não me afastei do consultório, eu continuei atendendo meus pacientes, mas eu quero deixar bem claro que eu fiquei muito preocupada com meus pacientes, porque eu estava fazendo alguns atendimentos presencial e outros atendimentos online. Os presenciais eu fui deixando, eu fiz apenas o atendimento online. E aí eu pensei, eu vou ter que fazer quimioterapia, né? Dentro do diagnóstico que eu estava, foi orientado um protocolo de tratamento que eu ia fazer. Radioterapia, quimioterapia e a cirurgia. E depois da cirurgia eu ia fazer quimioterapia ainda. E a minha preocupação, eu falei, se caiu meus cabelos? Tudo bem, para mim estava tudo bem, mas como é que os meus pacientes vão ser atendidos pela sua terapeuta sem cabelo? É muita dor para o outro me ver, né? Porque eles me viam como essa forte, e eu, como terapeuta, eu tenho que ser a pessoa que está no lugar para orientar, né? E aí, para minha sorte, o tipo de quimioterapia que eu fiz não iria cair os cabelos. Então, eu continuei com o atendimento. E eu não contei para nenhum paciente meu. E assim, no dia da cirurgia, inclusive, eu só falei que eu ia ter um procedimento médico que ia me ausentar por 2 semanas. Não perceberam. Teve um paciente que ele sentiu minha ausência. E ele me perguntou, você está bem? Ele me perguntou, você está bem? Eu falei, na próxima sessão eu falo com você. E foi só para ele que eu contei que eu estava, porque ele percebeu. Ninguém tinha percebido. E teve as questões, né? Agora, já que eu ia fazer o podcast, revelar, aí eu já contei para meus pacientes, para que eles saibam isso através de mim e não dessas pessoas, da internet e tudo mais. Que eu acho que é uma maneira que eu tenho de honrar cada paciente que acreditou em mim. Então, todos já estão sabendo desse podcast, os meus pacientes estavam. Já estava, porque eu já estava curada, né? Foi interessante você falar também da questão dos cabelos, que as mulheres que passam por essa situação, homens, todos que passam por essa situação da questão da patologia do câncer, hoje a medicina está muito avançada, né, Miri? A gente vem discutindo hoje no caminho. Claro que a gente tem outros tipos de câncer, cada câncer cada patologia é a sua patologia, tem o seu tratamento, alguns têm acesso mais fácil, outros não. Acredito que quando a gente recebe essa notícia, a primeira coisa que a gente pensa é o acesso, né? A Mary, acho que ela passou comigo todos os processos. Quando ela ia operar, me ligava para consulta Google, né? Chorava, enfim, eu tentava falar o que eu sabia alguma coisa. Né? Como é que foi essa transição assim? Porque eu acho que isso também você vai contar na tua história, mas são pessoas que passam por isso mesmo. Isso é a vida real, isso é a vida fora das redes sociais, como nós somos
uma vida normal como qualquer outra, mas assim, ser enxergado como forte é difícil para você, porque você tem que estar forte ali para todo mundo, para receber todo mundo, e por dentro tá difícil, né? É, Você precisa de colo também. é. Mas essas fases que você passou até chegar à cirurgia, né? Você me ligou. Você lembra Liguei, disso? liguei e falei, me falaram isso, pra mim é verdade. Aí você falou, para tudo, não consulta Google, não fala com Não ninguém, falei com fica ninguém. calmo, Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Por quê? fica calmo. Você sabe que eu tive descolamento da retina, do olho esquerdo, eu fiz a cirurgia e tinha que fazer uma cirurgia que chama Vidré, né? Enfim. E a primeira coisa que eu fiz foi assim, eu sou da área da saúde, eu sou enfermeiro de formação, hoje eu sou gestor na área da saúde, hoje há algum tempo, mas a primeira coisa que eu fiz foi assim, não vou ver como funciona a cirurgia, não vou ver como faz, e não era a minha área. É, Então a primeira coisa que eu falei para você, eu falei, esquece o Google, exatamente. esquece, porque isso vai te trazer mais ansiedade. E eu não consultei o Google, fica sossegado, porque assim, é assustador as Olha, eu coisas fui que seu psicólogo, foi meu tomei seu psicólogo, lugar foi meu agora, terapeuta, você tá vendo? diria isso, que você foi meu terapeuta. E o mais interessante, Abner, assim, é que todo esse tratamento, e eu conto no livro, ele foi bem mais fácil do que eu imaginava. Que Gente do bom. céu. Porque assim, quando você recebe o diagnóstico e você vai iniciar esse tratamento com todo esse protocolo, químio, radiocirurgia e químio, você fala, nossa, e agora? Pois eu vou dizer para vocês, não foi tão difícil, não foi. Como eu sou funcionária pública, né, trabalho com o Centro Paula Souza, eu já pedi um afastamento, que tem que ficar afastada, e nesse afastamento para cuidar da Meire, olha que interessante, né? Eu tinha todo o tempo do mundo para cuidar da Meire. Então, o que eu fazia? Havia momentos que eu fazia quimioterapia, não chego muito bem em casa, eu chego na minha casa, deito, né, depois, e fico de pernas para o ar. E você sabe o que eu percebi? Um dia eu estava em casa de pernas para o ar, eu falei, marido, escuta, ele falou o quê? Ó, não tem estresse. A minha cabeça já não tinha mais estresse. Então, na verdade, acho que por conta da doença, da vida que eu estava levando como suposta Mulher Maravilha, eu estava bem estressada realmente com tudo que eu estava fazendo. Então, quando eu fiz essa parada, foi magnífico essa parada para cuidar de mim. E eu não fiquei com medo, Abner. Isso eu vou dizer para você. Gente, eu Ah, não tive medo. Eu não tive medo da doença, eu não tive medo do tratamento. Eu aprendi nos meus cursos de autoconhecimento, assim, que não era Meire com câncer. Não era Meire fazendo quimioterapia. Não era Meire fazendo radioterapia. Eu estaria vivendo a experiência de um ser humano que faz quimioterapia. Era a experiência de um ser humano que está com diagnóstico de câncer e faz radioterapia. Então, eu tentava me olhar de fora. Então, as sessões de radioterapia, e eu conto isso no livro, que as pessoas falam, como é que é rádio, como é que é químio, por né? curiosidade mesmo e saber assim, você foi um caso, né? Mas tem muita gente que sente que é agressiva, a rádio às vezes dói, algumas pessoas sentem. Eu acho a dor ela é muito subjetiva, né? O que dói para você é o que não dói para mim. Então Exato. ela é muito subjetiva nessa questão e só que quando se trata de uma pessoa que trabalha tanto com psicológico, empoderada, vivendo, eu acho que a dor é um pouquinho maior. Você soube trabalhar bem nisso, talvez. Né? Quando você teve esse momento para a Meire, vou cuidar da Meire. Mas quantas mulheres hoje não têm esse momento e não conseguem? É. O que você pensa, Meire? O que você fala Para essas pessoas? por esse trajeto teu e até esse sucesso do teu livro com esses grandes autores também que vêm aí, e essas pessoas que estão passando por esse cenário, né? Porque assim, só conhece quem está do lado de cá. Exato. Quem está do lado de lá assistindo é diferente, né? E às vezes a gente esconde essas questões até para se preservar um pouco mais, ter um pouco de privacidade e, e é difícil. Não é todo mundo tem acesso à saúde tão fácil. Exatamente, mas como eu disse, né, é, eu era uma pessoa vivendo a experiência de ser um ser humano que tem câncer, né? Eu poderia viver outras experiências, mas eu estava vivendo essa experiência. E aí o que eu fiz na minha cabeça? Eu vou me autorizar a viver essa experiência, sem reclamar. Porque eu tinha duas opções, sabe? Ou eu falava, nossa, e agora eu tô com câncer, o que vai ser de mim? Vou ter que fazer químio, vou ter que fazer rádio, ai, que saco todo dia para o hospital. Eu podia me portar dessa forma, como eu já me portei assim em outros momentos da minha vida para algumas questões, e dessa vez eu dizia, não, eu estou sendo acolhida, eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS, diga-se de passagem, e fui Sim, legal. muito bem atendida. Tem um
para um atendimento voltado à oncologia, que é excepcional. Pelo menos eu faço em Mogi das Cruzes, eu agradeço a toda a equipe do SUS de Mogi das Cruzes, que me atendeu muitíssimo bem. Assim, então eu tinha médico me cuidando, o médico cirurgião, a médica oncologista, a médica da rádio, aí eu tinha os enfermeiros da rádio, os enfermeiros da químio, eu tinha nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, ai gente, com tantas mais coisas que eu tinha, farmacêutico, todo mundo para cuidar de mim. A nutricionista preocupada, né, me indicando as alimentações que eu tinha que fazer. Eu falei, gente, que céu é esse? Eu estou sendo super atenta. Aí chegou a hora que eu falei, está na hora de receber. Vou ouvir o que todo mundo tem para me dizer. Então eu ia fazer essa radioterapia todos os dias, né? Porque a quimio foi 10 dias no começo, 5 no começo, 5 no final junto com a rádio. Mas olha que bênção, gente. Eu fiz o tratamento na minha cidade, eu tenho carro, meu marido me levava e me trazia todo dia, tinha todo o respaldo dos meus amigos e meus familiares que não me abandonaram. Ia reclamar do quê? Uma rede de apoio, né? Como eu era uma funcionária, eu também estava afastada, eu tive o apoio do INSS, né, que todo mundo reclama, também fiquei com medo, e agora eu não vou receber. O INSS me pagou e me paga direitinho, então eu estou sendo assistida por isso, então eu não tive que reclamar. Então, quando eu ia para sessões de rádio, por exemplo, que eu ia contar, eu fico ali sozinha, porque eles me colocam ali na posição, que tem todos os detalhes. Eu falo que eles desenham a gente para colocar a marca da luz certinho, onde tem que fazer, né? Então, eram 4 sessões, uma caixa. Então, é rádio aqui por cima, na parte de baixo do meu corpo e nas laterais. Eles têm que desenhar para a linha ficar certinha, né? Então, na sexta-feira, você não pode lavar, né? Toma banho, mas não lava. Então, na sexta-feira, que era o dia que ficava sábado e domingo em casa, eu já falava para os meninos lá, o técnico da rádio. Falei, gente, troca a tatuagem, que hoje sextou, tem que dar uma força na tatuagem. Então, eu sempre ia nesse clima de brincadeira. E quando eu ia fazer rádio, eu chegava, né, para o vigia e falava, a senhora vai fazer o que hoje? Eu falei, hoje é rádio. Ele disse, rádio? Eu falei, hoje é rádio pop. Ontem foi rádio sertaneja e amanhã vai ser rádio rock. Né? Então, eu tentei levar nessa condição para mim, porque eu tinha que fazer todo dia. E eu ficava sozinha ali, enquanto as luzes da rádio aconteciam. Olha que interessante. Você traz essas 2 opções, né? Isso eu acho que é bem interessante, ainda para nós que se sente tão forte. Você tem 2 opções. Ou se você se vitimiza, tudo bem, é um fato, uma situação que não é agradável, vamos ser sinceros aqui. Ou você leva para uma outra visão. De, olha, tem um grupo, como você trouxe, uma equipe multidisciplinar da cidade de Mogi das Cruzes, que é a sua cidade, que te trataram tão bem, te acolheram tão bem. E sendo SUS, né, deixando isso claro, saúde pública aqui no Brasil. Maravilhoso. E falando sobre essa sua visão, você poderia ser uma paciente também pensando negativo, e você pensou pelo lado positivo. Exato. Tem essas 2 opções. É fácil fazer isso? Eu vou dizer por mim, não é fácil. Às vezes a gente está tão positivo, mas tem dia que a gente acorda um pouco mais melancólico ali, quer dar aquela baqueada, não é fácil. E olha, eu estou sendo sincera, eu fui todos os dias para esse tratamento com muita felicidade e muita gratidão no meu coração. E quando teve essa oportunidade que o Abner me ofereceu de a gente estar nesse momento, nós sentimos no coração como se fosse um chamado mesmo, que eu precisava dividir essa história com outras famílias que estão passando por uma situação que eu passo, né? Uma pessoa que está com câncer, como é que fica tudo ao redor? Fica vários fantasmas acontecendo. E eu acho que eu preciso dizer isso, porque eu, estando lá nesse espaço, e eu estava com um monte de gente com câncer, né? Ontem mesmo eu estava fazendo quimioterapia, né? Que agora eu faço na sexta-feira. Eu olhei para todo mundo ali, né? Com furinho, eu estou aqui com meu rosto na mão, tenho meus rostos na mão. Todo mundo ali, homem, mulher, senhora, sempre com as pessoas de meia idade para cima, que é o que acontece, não é sempre, mas era assim. E a família acompanhando esse sofrimento, não sabe o que vai acontecer, e tem gente que tem vômito, e tem gente que está emagrecendo, e tem gente que perdeu o cabelo, e o desespero. E tem gente que vai para fazer esse tratamento assim com muita revolta, Abner. E fala, de novo, todo dia essa rádio, eu não aguento mais esse furo. Tem isso também, sabe? Mas eu escolhi, eu falei, eu vou ter que fazer essa química de qualquer jeito, eu vou ter que fazer essa rádio. Eu tenho 2 opções, ou eu vou e falo gratidão, né? Porque cada vez que eu entrava para tomar a rádio, eu falei, hoje a luz deve ser verde, né? A raio de luz verde para eu ficar mais alegre, luz amarela para eu ficar mais esperançosa. E cada dia eu imaginava uma coisa, porque era eu e só eu. Porque por mais
que eu tenha a ajuda de todo mundo, na hora que eu entrava ali dentro para fazer a radioterapia, era só eu sozinha. E eu tinha que imaginar que tudo está bem. Então, assim, incrivelmente, na rádio, Abner, me perdoa, teve muitas pessoas que tiveram queimaduras, né? Porque vai queimando. Sim. Gente, eu não fiquei queimada, eu não tive dor. Lógico que eu tive sintomas da radioterapia, que não foi muito fácil. A hora que acabou a rádio, fiquei 10 dias de cama, né? E a quimioterapia tem todo o trabalho do enjoo, eu fiz, mas teve gente numa situação muito pior, né? Mas eu me lembro que a minha irmã, tanto é que está no livro, a minha irmã mais velha me acompanhou, porque daí eu sempre tinha que ficar acompanhado no dia da quimio, e ela me acompanhou, era meu último dia de sessão de quimioterapia antes da cirurgia. Minha irmã Rosângela foi me acompanhar, eu estou descendo a escada, tinha terminado, já tirou, já estou com um band-aid aqui e tal, descendo as escadas, e eu cumprimentei o guardinha, oi, bom dia, tudo bem, senhor, tudo bem? Minha irmã olhou para mim e falou assim, Meire, você está com câncer, mas você não está doente? Eu achei aquela frase brilhante. Eu estou com câncer, mas eu não estou doente. Foi o que a Rosângela me falou. E ela falou a verdade. Porque são duas coisas diferentes. Porque, na minha opinião, Abner, o câncer é uma doença? Sabemos que patologicamente ela é. Mas, para mim, ela não foi uma doença. Ela foi uma oportunidade de me salvar. Porque, na verdade, o câncer me curou. Me curou, inclusive, daquela roupa pesada que eu carregava da Mulher Maravilha. O que para muitos era uma doença, o câncer, para mim, foi a cura. Infelizmente, precisei passar por um processo desse para aprender algumas coisas que a gente fala, mas eu estudo psicossomática. Então, as doenças não vêm à toa. Ela só veio para mim porque eu precisava dela. E como diz algumas pessoas, né, alguns outros estudiosos, às vezes o que você não dá conta de fazer na saúde, você vai fazer na doença. Agora, é doença ou é saúde, né? Porque assim, eu não vejo a dona Câncer como um mal para mim, né? Mas eu sei que ela passou na minha família e teve gente que antes morreu isso. Então eu fiquei assustada. Mas parece que ela dizia assim para mim: eu não vim para te matar, Meire. Eu vim para te curar. Olha nos meus olhos e veja o porquê que eu estou retornando para sua família. E eu fiz isso, Abner. Pegando um pouquinho do que você falou sobre essa tomada de decisão que é difícil, né? A gente sabe que a patologia é agressiva, assustadora, ela não é tão divulgada. É falado, mas muito pouco. Né? Eu falo os casos de sucesso porque não é falado, né? Para as pessoas terem um pouco mais de esperança em relação a isso, ao seu tratamento, e terem esse outro olhar, essa outra opção, que é difícil também se adaptar a essa visão, né? Você sempre acostumado a ser tão negativo e ter uma visão assim é um pouco difícil. Mas eu acredito que muitas pessoas nos assistem também e tem a questão da fé. Né? Todas as pessoas têm uma religião, uma crença, ou quem não tem, quem acredita em qualquer coisa. Eu queria perguntar para você como que foi sua fé, a sua crença, se isso interferiu muito. Diferente da religião dos que nos assistem, mas eu acho que, não sei se elas não dão um apoio ou não. Eu acredito muito em Deus, então tudo eu ponho Deus na frente. Tá eu e Deus, eu estou bem acompanhado. Então, para quem me conhece, sabe que eu não sou muito religiosa, né? Nunca fui, minha família era católica, todos rezavam para mim, agradeço a cada um que rezou para mim todos os dias e recebia muita gente, estamos em oração por você. Eu falei, gratidão, ore-me. Eu falei para uma tia, eu falei, vai rezando, porque se depender de mim eu não rezo mesmo, né? Você sabe como é que é. Mas qual a diferença, Abner? Eu ano passado, eu me formei em professora de yoga, eu fui estudar yoga. A espiritualidade, né? Não é uma outra coisa além que a gente trabalha, inclusive, no mercado de trabalho, né? A espiritualidade, para você entender. Que não tem nada a ver com religião, né? Nada a ver com religião. É interessante falar sobre isso. A gente até falou acho que um pouquinho lá no podcast que você estava entrando, né? Começando a estudar um pouquinho sobre isso. As pessoas confundem um pouco isso com religião, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. A espiritualidade é você entender seu estado, né, de emoção que você está. E como eu já não sou uma pessoa muito religiosa, e pensa bem, eu acho lindo todas as histórias de Jesus, né? Tanto é que dentro da yoga, o dia que eu vi uma estátua de Jesus yogi, ele fazendo meditação, eu achei essa imagem linda, amei Jesus dessa forma e eu quero fazer uma imagem bem grande para ficar sentado eu e ele, fazer uma foto, né? E assim, isso me ajudou a tranquilizar, justamente porque na yoga a gente aprende que temos um Deus dentro da gente. Eu sou o meu Deus, com todo respeito a todo mundo, porque se
eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, numa partícula de felicidade, de amor, né? Então, mas eu estaria doente nesse momento ou não, né? Porque assim, uma força divina não iria me adoecer, se fosse pensar assim, como se fosse um castigo. Então eu pensei assim comigo. Eu acho que Deus lá do céu, quando ele olhou para a Meire, ele falou assim: eu gosto tanto da Meire, mas ela está fazendo umas coisinhas erradas na vida dela, preciso mandar um presente para ela. Né? Era assim com o meu papo com Deus, tá? Que Já que você presente, hein? perguntou, né? Então. Já que você perguntou, aí eu falei, eu acho que Deus olhou para mim e falou assim, para Meire, olha, para o Abner eu vou mandar isso aqui, para outra pessoa, para Meire eu vou mandar um câncer, porque ela está precisando. Então, para mim, né, eu sentia de verdade que Deus havia me presenteado com essa doença. Mas que estranho um presente ser uma doença, porque eu sei que existe várias situações que a doença pode estar doendo mais ou doendo menos, tá? Mas assim, para mim foi assim um grande aprendizado, foi um grande presente, foi um convite a expandir tudo que eu precisava expandir, mandar embora o que precisava mandar embora. Então, sobre a minha religiosidade, o que eu pensei? Todo dia eu era grata. A Todo dia. gratidão. Era a gratidão. Então, a minha religião, para este momento, se é que pode haver, era essa espiritualidade da gratidão. Eu agradeci a cada momento. Né? Dentro do livro A Mulher Maravilha está com câncer e agora, eu escrevo ele até o momento antes da cirurgia. Ele acaba, porque tinha poucas páginas para escrever, tinha uma regra para a escrita, né? Então eu conto a fase até a cirurgia. Da cirurgia em diante eu vou ter que continuar contando no blog do Sentimente, né? Que depois vocês me acompanham lá, tá? Já passa para o pessoal. Sentimente.com.br. Estou ativando o meu site para vocês me acompanharem. Fora isso, né, o Instagram, o Facebook, para a gente estar contando isso daí. Hoje estamos fazendo essa revelação. O que eu acho muito importante está sendo entrevistada pelo Abner, né? Porque falar desse assunto não é fácil. E ainda bem que eu posso falar para uma pessoa que é meu amigo, né? Que é também uma maneira que eu posso doar, né? Através da página que está aqui ajudando muitas pessoas e que as pessoas que nos assistem, né? Que confiam no nosso trabalho, tanto da enfermagem quanto da psicologia, que possam saber que a gente também passa nossas dores, nossos perrengues e que a gente está aqui. Quando eu falo, eu entendo a sua dor, eu te vejo, é verdade. É verdade, né? Eu não sou uma pessoa que apenas aprendeu nos livros, mas eu tenho que dizer, com essa doença eu aprendi mais. E sendo bem sincero para todos vocês que nos assistem aqui, com a Meire na minha frente, quando ela me fez um convite para entrevistá-la, na verdade, ela já inaugurou comigo o projeto do podcast que nós lançamos, falamos sobre várias coisas, ajudou muita gente sobre sentimentos, emoções e luto. Foi um trabalho muito especial para mim, você fazendo comigo aquela estreia. E quando você lançou, eu vou escrever um livro, embora você já participou de outras obras, já outros livros que você já publicou, mas esse veio com uma diferença. Veio com um certo peso de querer ajudar o outro, de querer mostrar ao outro como que é o lado de cá, né? E aí quando você me convida, eu falei isso para você, que eu fiquei um pouco com uma responsabilidade. E a Rosimeire me convidou, né, para uma live. Eu falei, não, isso não dá uma live. Né? O lançamento de um livro, de uma história, de um personagem tão real, né, que está tão junto da gente ali, dia a dia, de empreendedores que, né, deixam de se enxergar, de se cuidar, e se descobre que precisam de cuidado, de um colo. Não, preciso levar isso aqui para a PAGE, né, que vem fazendo um trabalho junto com a Meire, que é uma grande apoiadora, com um novo cenário, com o Davis, nosso diretor, nos dirigindo, para levar a informação para todos vocês e contar essa experiência gigantesca. Então, para mim, foi uma grande responsabilidade. Foi para ela que eu falei, que fiquei até emocionado por ter sido convidado para entrevistar você exclusivamente no lançamento do seu livro. E eu espero, Abner, que as pessoas possam entender que se você está passando esse problema com você ou com a sua família, que você não está sozinho, né? E que a gente pode se ajudar sim, né? A gente está aqui para poder passar esse saber, eu tenho que escrever alguma coisa, fazer algo para dizer e ajudar as pessoas a confiar em si mesmo.
E assim, se eu fosse agradecer nome por nome, teria um problema muito sério, porque muita gente me ajudando, então eu não vou citar. Mas assim, eu vou fazer só 2 citações muito importantes que fizeram parte. No Centro Paula Souza tem um departamento que chama Controladoria Interna, né? Eles fizeram uma reunião e eu disse que eu estava muito magoada, muito estressada pelos trabalhos que eu estava fazendo. E teve uma moça, o nome dela é Rita, ela falou assim para mim: professora, em nome do Centro Paula Souza, eu te peço perdão. E eu acho que eu precisava, né? Eu me lembro que mesmo durante a reunião, junto com os diretores, eu chorava muito. E eu agradeci a Rita e toda a equipe da controladoria, né? Meu abraço. Que eu acho assim que não tem nada a ver com o Centro Paula Souza, é a ver comigo. Mas ela me mostrou que o meu trabalho e meus colegas têm muita sensibilidade. Ela me deu de presente esse perdão em nome de todo mundo. Eu não sei se que eu tenho que perdoar alguém, mas foi muito bom ouvir isso de uma colega. Uma palavra, né, Mente? Uma palavra faz tanta diferença, tem tanto significado. Muito. E aí quando, assim, só dando um spoiler rápido, depois da operação, né, como eu tenho menos de 60, não tenho direito a acompanhante, né? Então, na hora que eu saí da UTI, que eu fui para o quarto, teve uma acompanhante de quarto que ficou comigo, ela tinha mais de 60 e ela tinha uma acompanhante. O nome dela é Michele. E essa acompanhante da Jussara, uma grande amiga comigo, que venceu também o câncer, a hora que ela me viu que eu cheguei da UTI, eu não sabia, não tinha roupa. Eu voltei descalço, que a gente tem tudo, né? Acho que é muito interessante tocar assim. Você tem dinheiro, você tem roupa, você tem sapato, você tem carro. Você tem mas o dia tudo. que você entra no hospital, você anda sem calcinha. Você não tem nada. Só uma camisola. Emprestada, viu? Emprestada. Devolve. Você se sente realmente... Aí você... vulnerável. Uma forma assim de andar de maca. Aquelas luzes passando. Meu Deus... Nossa. Uma situação, né? É complicado. Eu queria te trazer também uma reflexão, até me comparando com isso, que eu também vivenciei isso no meu processo. Como que a gente faz, né? Principalmente a gente que é empreendedor, professor e tal, se tira daquele cenário onde é a Meire, você conseguiu se enxergar, escolheu a visão que você queria ter, né? Essa visão que te traz, é difícil, né? É difícil. Se montar todo dia e dizer, não, vamos ser felizes, vai ser legal, vai, entendeu? Uma coisa séria. E o rompimento de ciclo, porque a gente fecha muito ciclo. Ai, fechei. Muito bacana. Isso não é interessante? Foi muito oportuno. E só para terminar, né, na hora que estava no hospital, que eu voltei para o quarto, eu cheguei, nem de chinelo estava, né? Nisso que chegou a acompanhante, a Michele, da Jussara, ela olhou para o meu pé e falou assim: eu tenho uma meia. Ela me deu um par de meias preta. Ela veio e ela vestiu, né, no meu pé as meias. Gratidão, Michele. Sabe assim, uma pessoa que nem me conhecia. Eu fui abraçada, eu fui presenteada, né? Então, assim, que ciclo bom que foi fechar isso tudo, sabe, Abner? Eu sou uma pessoa renovada, sim. E eu acho que justamente por todo o percurso que a gente faz dentro da saúde, de estudar, né? Fizemos um mestrado, e outros estudos mais, mas nada disso é válido se a gente não for sensível, né? Dentro da saúde é muito importante fazer isso. Então, assim, fechei, né? Fechei esse ciclo, agora estou escrevendo outro livro, acabei de lançar um e-book sobre mantras, né? Uma coisa que eu nunca imaginava fazer. Então, é um novo ciclo da minha vida, sim. Fechar esse ciclo é importante. É importante. E essa questão, quando você só consegue fechar ciclo, eu falo por mim, também me coloco nessa condição, depois que eu fiz a cirurgia da minha retina, foi você sair um pouquinho, se enxergar e falar assim, nossa, como eu estou envolvido em várias coisas e tem coisas que não faz sentido mais para mim. É isso aí. Isso aqui está me adoecendo. Então, é o momento de fechar essa porta e dizer não. E dizer não, às vezes, para gente que fala sim para tudo, é difícil. E dizer não sem brigar. Sem problema, é só apenas um não, né? Como qualquer outra palavra. Mas assim, que as pessoas que estejam passando por essa situação, e eu sei que tem casos mais graves, né? Porque eu fiz uma cirurgia, a minha foi um sucesso, eu não precisei de bolsinha, eu estou super bem, né? Voltei nativa, estou fazendo a quimio, tanto é que eu achei que eu talvez não pudesse conseguir, porque ontem eu fiz quimioterapia, e eu vou fazer quimioterapia ainda por mais uns 6 meses, para proteger os outros órgãos, né? É fácil fazer a quimioterapia? Não, não é. Eu estou um pouco enjoada aqui hoje, tomando água. Estou enjoada, sabe? Não é fácil, estou inchada. Mas, Abner, o dia que eu saí do hospital, porque existe um medo real, existe não é ilusão, eu podia morrer,
né? É uma cirurgia grave, com muito sangramento, né? Foi uma cirurgia grande. Mas o dia que eu saí do hospital, que eu olhei para a montanha da Serra do Itapetí, quem mora em Mogi sabe, né? A hora que eu olhei para aquela serra, eu falei, eu saí viva do hospital, né? E ainda teve todo o percurso do pós-cirúrgico, que não foi fácil, né? Mas eu saí, eu venci, né? Mas eu venci porque eu tive paciência, porque eu tive apoio dos amigos e familiares ao meu lado. E assim, confie em você também, sabe? A gente pode escolher nessa vida ir por um caminho. A gente vai ter que caminhar. Você vai resmungando ou você vai agradecendo? Eu decidi que eu iria agradecendo porque eu ia ter que passar por esse processo. Agora, veja a minha situação. Nós estamos agora em novembro. Eu passei o ano inteiro nessa situação desse tratamento cuidando da Meire. Eu tinha que ficar comigo. Eu sou a pessoa mais linda da minha vida. E se eu não estivesse ali comigo de mãos dadas com a minha menina Meire, como que eu chegaria até aqui? Né? Exatamente. Então, assim, eu segurei a minha mão. Eu acho que é o que eu posso dizer para vocês. Por que eu consegui? Eu segurei a minha mão. Mas eu segurei a minha mão porque eu também tive uma construção bacana, né? Eu fiz minhas terapias, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho gente boa ao meu lado. Então, assim, cultive boas amizades, faça suas terapias, faça curso, enfim, olha, Exerce a sua fé, independente qual for. isso. Né? Eu Vá na acho que igreja, se isso te faz bem, caminhe, né? Eu sempre saio para caminhar com meu marido, eu digo que a gente não caminha, a gente leva a alma para passear, né? Então, assim, é o seu jeito de ver a vida, Abner. Eu acho que o artigo vai ser bacana, espero que possa ajudar muita gente. Estou à disposição, né? Se alguém quiser escrever, contar alguma coisa, se eu puder te ajudar em alguma coisa, vai ser um prazer também, né? É a minha experiência, é o meu jeito de ver. Tive vários pacientes que estavam do meu lado, que estavam no sofrimento mais sério, porque o câncer, o meu ficou quietinho no lugar, que foi retirado. Eu não tenho mais câncer, vale contar, né? sim. Eu fui curada, mas teve gente que ao chegar na cirurgia, o câncer já tinha tomado conta de outros órgãos, então acaba perdendo. O meu, eu não tive esse problema. Talvez até por essa maneira como eu lidei, o meu corpo não ficou estressado, porque eu estava calma. Então eu falava, fica aí quietinha. E eu, sabe, agradecia, e eu mantrava, e eu cantava. Eu fiquei bem, Agnes, Foi o sinceramente. caminho que você achou. Isso Então, aí. gostaria de agradecer muito, Meire, essa sua. Aqui é a sua casa, sabe que a página Mente Saúde sempre está de portas abertas, a gente sempre está fazendo trabalho juntos e não é de agora. Por isso que essa promoção desse novo cenário, com a direção do Davis, que sempre tem dirigido nosso trabalho com muito carinho aí também, trazendo essa informação tão rica, dando as suas dicas, né? E mostrando também que essa Mulher Maravilha precisa de cuidado. Existe muita Mulher Maravilha por aí. Existe, está cheia. Então, em nome da página de Treinamento de Saúde, gostaria de agradecer você por várias coisas, mas por esse convite que você nos fez para poder sentar e conversar e poder lançar seu livro em breve, dezembro, mês que vem já. Janeiro que vai chegar, né? Vai ser lançado, mas vai estar disponível. Eu queria finalizar, né, dizendo assim sobre a Mulher Maravilha. O que eu aprendi? Eu não sou Mulher Maravilha, mas eu sou uma maravilhosa mulher. E eu espero que vocês também, mulheres, percebam que a gente precisa ser Mulher Maravilha. Somos maravilhosas enquanto mulher. Um beijo para vocês. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até breve.